Vamos falar daquele tema que sempre assusta durante a amamentação: fissuras e escoriações. Vamos ver aqui algumas dicas, ajustes e maneiras para poder lidar com essa situação e como a gente pode reverter para sair desse cenário que é desafiador. A primeira dica aqui vai ser alterar as posições para amamentar. A gente conhece aquela tradicional que você já, no automático vai usar, mas a gente também tem outras posições que podem facilitar na hora de amamentar. E no caso de fissuras e escoriações, elas vão facilitar para diminuir a pressão aonde o mamilo está ali lesionado. Então você pode usar a posição tradicional. Temos a posição invertida. Temos também a posição cavalinho. E dessa forma você vai escolher a que melhor vai se adaptar para você e para sua criança, facilitando assim a pega e posição e diminuindo aquele desconforto na hora de amamentar. Uma outra dica interessante é tentar escolher começar pela mama menos afetada. Então, se o seu lado direito é o que mais se escoriou ou tem fissuras, começa pelo lado esquerdo. Mas não deixe de oferecer as duas mamas, a não ser que seja um outro caso que precise de um tempo para poder se recuperar. Mas aqui, tratando de modo geral, a gente vai considerar essa dica, que vai ser começar pela área menos afetada e aí depois alternar com outro seio. A nossa próxima dica é fazer a extração para poder ejetar um pouquinho desse leite antes da pega do bebê. Então você vai apoiar aqui a sua mama embaixo. É importante fazer esse apoio quando for massagear e fazer uma extração de alívio. E aí você vai começar a massagear antes de apertar para poder fazer a extração. Quando você for apertar, usa aqui o seu polegar e o indicador. Ao mesmo tempo que você for encontrar os dois dedos, você também vai empurrar para trás. E isso vai causar uma pressão parecida com aquela que o bebê faz na hora de amamentar. Esse ato vai ajudar o leite a ejetar antes da criança mamar, e isso facilita que ela não vá com tanta pressão para poder abocanhar o seu seio. Com menos pressão, facilita que não tenha aí uma fissura, uma escoriação, ou que não machuque mais aquilo que já tem ali na sua região mamilar. E seguindo essa mesma lógica, a gente também tem uma coisa aqui que é muito simples, mas que ela tem uma grande valia na amamentação, que é a massagem. A gente pode usar da massagem tanto no momento que sente que algum local aqui possa estar mais durinho, engurgitado, ou quando você sente que a mama está muito cheia para poder ofertar para o bebê. Quando a gente tem uma mama muito endurecida e muito cheia de leite, quando o bebê vai abocanhar fica mais difícil. E aí essa pega fica um pouco mais dificultosa para ele, causando assim alguma lesão. Então, antes de ofertar o seio, você pode fazer essa massagem, como eu tinha orientado anteriormente, apoiando aqui a base do seio. E aí com 2 ou 3 dedos, dependendo do tamanho da sua mama, você vai fazer a massagem por toda a mama, com a intenção de aliviar. Não precisa ser aquela massagem para estímulo, mas o suficiente para você ver ali que está sendo aliviado e tirando aqueles pontos mais tensos. Não precisa fazer isso com toda a suavidade, que normalmente a gente vê que é muito comum as pessoas que estão amamentando, inicialmente elas pegam bem de levinho aqui e não tem nem profundidade. Não é que você vai fazer algo para poder machucar, mas é interessante que tenha uma profundidade para sentir ali mesmo na musculatura onde está sendo aqueles pontos mais rígidos, e você vai ver o quanto que alivia essa massagem. Uma dica muito interessante também que a gente tem é a utilização da rosquinha. A rosquinha ela pode ser encontrada para comprar nessas lojinhas mesmo de utensílios de amamentação, mas também pode ser feita em casa. Aqui eu vou usar um paninho simples, na verdade isso é uma toalhinha do Flamengo, mas a gente pode usar qualquer paninho que dê a forma de encaixe. Então, ó, esse tamanho aqui pode ser um paninho de boca, você vai enrolar. E aí a ideia é fazer literalmente, ali um formatinho de rosca mesmo. Ó, pode enrolar aqui. Aí pode prender com uma fitinha ou algo mais discreto. Para que ela vai servir?
eu tenho aqui a minha mama. E aí eu tenho um mamilo que normalmente é bem sensível nesse início de amamentação. E a minha roupa que eu vou colocar por cima. A rosquinha ela vai servir aqui como se fosse para poder afastar. Eu tenho uma rosquinha, que aí eu posso enrolar aqui com uma fita crepe, algo que possa deixar ela mantida nesse formato. E eu vou encaixar no mamilo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui faz com que ele afaste da roupa. Então eu consigo colocar aqui a blusa, casaco, seja o que for, sem que fique encostando diretamente no mamilo. E aí, pra quem tá com escoriação, fissura, com mamilo super sensível, isso aqui é uma ótima ajuda para poder, ó, evitar esse contato com a roupa. Outra coisa que a gente também tem aqui para poder facilitar a mamilo que está escoriado ou fissurado é o uso do próprio leite para ajudar nessa cicatrização. Então eu posso aqui, ao final de ofertar o peito pro bebê, massagear daquela forma que a gente aprendeu, mão embaixo na base, dedos 2 ou 3, o que for melhor para sua mama, massageio, e aí eu passo uma leve expressão para poder sair aquele leite, e eu uso aqui em região mamilar para poder deixar hidratado e facilitar a cicatrização. E aí, entrando nesse tópico da cicatrização, a gente tem como algo comum no meio da amamentação o uso de pomadas, mas a gente tem pelo Ministério da Saúde aí uma orientação para poder evitar esse uso, porque elas podem acabar aumentando a chance de lesionar mais o mamilo. Ela também mantém ali um pouco mais escorregadio naquela região e pode ali dificultar um pouquinho a pega. Porém, algumas pessoas ainda continuam utilizando e dão um bom feedback, mas na nossa orientação, de maneira geral, é bom evitar o uso, optando então assim dessa forma pelo uso do próprio leite. Agora, se o seu caso é de uma mama que está muito fissurada e muito mais avançado na integridade ali do mamilo, que está de uma forma que você não consegue encostar ou ofertar sem sentir uma dor, é ideal que você escolha uma forma de extrair aquele leite, e aí a gente entra naquele tópico da questão do uso de bombas. Temos também a forma de extrair manualmente esse leite, que também causa menos dor e incômodo, e ofertar ele num copinho para o bebê. Isso ajuda também a recuperar o mamilo, a facilitar aquela cicatrização e que a pessoa que está amamentando possa se recuperar nesse momento enquanto ela não consegue ofertar diretamente do peito. A hora de tirar a criança do peito também é importante para evitar ou ajudar ali a não fazer mais fissuras ainda. Se eu percebo que ela já está saciada, dando sinais ali já de que não quer mais, ou que ela só está mesmo fazendo sucção, mas sem nutrição mesmo efetiva, eu posso usar meu dedo mindinho para colocar ele na ponta da boquinha, na comissura labial, para facilitar que ele solte. É importante quando eu faço isso, porque se eu simplesmente só retiro o seio da boca dessa criança, a chance dela machucar na hora que for retirar é muito maior, porque ela vai fazer uma pressão e aí aquele mamilo que a gente considera já que já está fissurado ou com escoriação, vai machucar mais ainda. Para quem não tem ainda escoriações ou fissura, então a gente precisa fazer também para poder evitar que tenha. Então eu considero uma criança que está aqui, ó, abocanhando o mamilo, e aí eu venho com o meu dedo mindinho e encosto no cantinho da boca, aqui ó, na comissura labial. E assim ela vai pegar no meu dedo e ao mesmo tempo tirar a pressão do mamilo. Assim eu posso tirar tranquilamente, sem fazer atrito. Dito tudo isso, a gente precisa sempre lembrar que não dá para poder orientar a mesma coisa para todo mundo. Antes de tudo, precisamos saber o seu histórico, entender qual é a sua história e a sua relação com a amamentação. Entender como foi a gestação, o tipo de parto, se teve o contato inicial, tudo isso vai influenciar na forma como essa amamentação vai desenrolar ao longo do tempo. Então é importante sempre considerar a individualidade de cada pessoa, importante considerar o contexto e também se respeitar em cada passo, em cada decisão que é tomada.
E não se esqueçam que nesse mês de agosto estaremos com vídeos temáticos sobre aumentação. Então vamos continuar falando aqui assuntos importantes e que geralmente são dúvida para vocês. Amanhã tem mais vídeo. Compartilhem, comentem e continuem acompanhando. Até lá!